O ex-ministro Antônio Palocci prestou um longo depoimento ao juiz Sérgio Moro na ação que investiga o pagamento de quase 13 milhões em propina da Odebrecht ao ex-presidente Lula, na forma de um apartamento em São Bernardo do Campo e um terreno para o Instituto Lula. O relato de Palocci impressiona pela frieza e pelo alcance. Ele confirmou as suspeitas de que o terreno foi comprado pela Odebrecht e deu informações que vão muito além do processo em questão, principalmente a respeito da proximidade de Lula com a empreiteira. O ex-ministro afirmou que Emílio Odebrecht e Lula fizeram um pacto para vigorar pós-presidência que incluía o sítio em Atibaia como presente pessoal, as palestras de R$200 mil como agrado e ainda uma reserva de R$300 milhões. Contou ainda que Dilma Rousseff foi informada pelo próprio Lula do acerto para que ela mantivesse o bom relacionamento com a Odebrecht. Quase ninguém esperava, mas hoje foi o dia em que Palocci finalmente resolveu falar. Antônio Palocci chegou num carro da Polícia Federal. Ele está preso desde setembro do ano passado e já foi condenado a 12 anos. Os advogados que tentam fechar a delação premiada dele acompanharam o ex-ministro na audiência com Sérgio Moro. Também estavam na sala a procuradora do Ministério Público e os advogados dos outros 7 réus, inclusive o de Lula. A audiência foi aberta da mesma maneira que as demais da Lava Jato, com o juiz dizendo o número do processo e avisando a Palocci que ele tinha o direito de se manter em silêncio caso quisesse. Mas logo na primeira resposta, o ex-ministro demonstrou o quanto estava disposto a falar. Palocci confirmou que são verdadeiras as denúncias de pagamento de vantagens indevidas, seja na forma de doação de campanha ou de benefícios pessoais, nos governos Lula e Dilma. Senhor Palocci, eu vou fazer uma inquirição mais restrita aqui, objeto dessa acusação específica. Há uma referência na acusação de que a Odebrecht teria adquirido esse imóvel na rua Haberbeck Brandão, isso em 2010, para utilização pelo Instituto Lula. O senhor participou de alguma maneira desses fatos? Acredito que tenha tido uma participação relativamente próxima dos fatos, Excelência. E, de fato, eu queria dizer, a princípio, que a denúncia procede. Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior, certo, do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de caixa 1, caixa 2, e esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. O ex-ministro disse que a relação dos governos de Lula e Dilma com a Odebrecht era intensa e que gerou doações ilegais para campanhas eleitorais. A Odebrecht, em particular, tinha uma relação fluida com o governo em todos os aspectos. Diria, partindo dos aspectos de realização de projetos, assim como participação em campanhas. certo. As participações em campanhas se davam de todas as maneiras. A maior parte com caixa 1. Mas o caixa 1, muitas vezes, originário de atitudes e de contratos ilícitos. O senhor pode exemplificar, assim, os contatos ilícitos que eventualmente geraram créditos? Há diversos. Os da Petrobras, quase todos geraram crédito. Mas o senhor tinha conhecimento disso? Tinha. Palocci contou que esses créditos resultantes de contratos da Odebrecht com a Petrobras eram bastante conhecidos e que isso chegou a ser tema de conversa dele com Lula. Quando o presidente foi reeleito em 2007, ele me chamou no Palácio da Alvorada e me falou, eu soube que na área de serviços e de abastecimento, a área internacional era menos nessa época, era o Nestor Cerveró, na época era menos, mas ele falou, eu soube que na área de serviço, na área de abastecimento, estava havendo muita corrupção. Eu falei, é verdade, estava havendo sim. Aí ele falou, e o que é isso? Eu falei, é aquilo que foi destinado para esses diretores, operar para o PT num caso, para o PP no outro.
E ele falou, você acha que isso está adequado? Eu falei, não, acho que isso está muito exagerado. Ele falou que estava pensando em tomar providência, ele não estava gostando porque a coisa estava repercutindo de forma muito negativa. Mas logo após veio o pré-sal. E o pré-sal pôs o governo numa atitude frenética em relação à Petrobras, e aí esses assuntos de listas de diretores ficaram para terceiro plano, entendeu? E aí as coisas continuaram correndo do jeito que era. O ex-ministro disse que quando Dilma foi eleita, a Odebrecht ficou tensa porque não sabia o que esperar dela e que a empresa fez então um pacto para proteger o relacionamento de confiança que existia com Lula. Quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... Mas o senhor estava presente? Não, não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte, de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. Mais adiante no depoimento, Palocci explicou o uso da expressão pacto de sangue e admitiu que as palestras do ex-presidente Lula eram usadas para justificar o recebimento desses agrados. O Emílio abordou, no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. Palocci disse que o acerto foi comunicado à então presidente eleita para que o relacionamento privilegiado da Odebrecht com o governo fosse preservado. O doutor Emílio volta ao presidente Lula, isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010. Nessa reunião, o presidente Lula leva a presidente Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Odebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. Não, o senhor estava nessa reunião? Não estava nessa reunião. O presidente Lula, no dia seguinte, me chama de novo. Eu não era do governo nessa época, eu era deputado. Mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma, que acabava de ter sido eleita. Então o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. Segundo Palocci, os 300 milhões reservados pela Odebrecht poderiam ser usados tanto pelo PT como pelo ex-presidente Lula. Mas ele, quando fez essas doações, ele afirmou que iria, vamos dizer, deduzir desses créditos, seja de 30, ele me seja de 300? disse, num determinado momento, que ele ia separar créditos ao presidente Lula mais para uso no Instituto, coisas assim mais pessoais ao Lula. Porque a tal da reserva que ele falava, ou da conta corrente, que seja, era para o Lula, para o PT, não tinha uma separação. Isso é para o Lula, isso não é para o Lula, entende? Quando questionado sobre o terreno comprado para o Instituto Lula, Palocci disse que o negócio se parecia com uma fratura exposta e que chegou a prever que aquilo acabaria em investigação. Queria ir atrás dos parceiros que o governo tinha criado vantagens para que eles dessem doação para o Instituto. Eu entendi que era isso, a criação do Instituto era para receber as doações prometidas, né? Eu falei para o presidente Lula, eu achei que era isso que você ia fazer. Agora, já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão, onde nós vamos acabar num lugar como esse que nós estamos aqui. O ex-ministro finalmente reconheceu que era ele o italiano das planilhas de propina da Odebrecht. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, ele diz respeito a mim, sim.
Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas não sei porque ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e Itália que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim. Pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Palocci disse ainda que ele e Lula chegaram a discutir maneiras de atrapalhar a Lava Jato. O senhor mencionou numa sua resposta, tentei ajudar a que não andassem as investigações da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-presidente? Sim. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à evolução. O advogado de Lula negou todas as declarações de Palocci. Não há vantagem devida, não há qualquer relação com contratos firmados com a Petrobras. A denúncia ela é uma pura ficção e os depoimentos prestados hoje não contribuem para nada. O doutor Emílio Odebrecht prestou depoimento aqui há poucos dias e disse que jamais tratou com o presidente Lula de qualquer valor, de qualquer vantagem indevida. O depoimento de Emílio foi prestado com compromisso de verdade e colide frontalmente com o depoimento hoje prestado pelo ex-ministro Palocci na condição de co-réu. O ex-presidente Lula virá aqui no dia 13, vai mais uma vez demonstrar a improcedência da acusação que foi feita, como já foi esclarecido, esteve uma única vez no imóvel e descartou de pronto qualquer interesse. Na verdade, a diretoria do Instituto Lula verificou que ele não era apropriado para a destinação que se buscava. A defesa de Lula afirmou ainda que Palocci está preso e sob pressão e que negocia com o Ministério Público um acordo que exige justificar as acusações falsas e sem provas contra Lula. Segundo a defesa do ex-presidente, Palocci foi depor pronto para emitir expressões de efeito como pacto de sangue. A assessoria da ex-presidente Dilma disse que ela só vai se manifestar amanhã.